Boa tarde a todos. Mais um dia da nossa live. Vou tirar aqui a máscara. Então, nossa proposta de trazer aí o informe do painel epidemiológico, dessa atualização de dados, né, com detalhamento por região, por bairro. E aí apresentamos também as nossas atualizações dos casos confirmados, os casos de óbitos, né, que infelizmente a gente sempre está trazendo esse aumento e, ao mesmo tempo, buscar aí fazer todas essas, trazer todas as informações. Estou aqui com o Dr. Guilherme Elias. Boa tarde. Nosso profissional médico da Estratégia de Saúde da Família, vinculado ao município através da Unidade de Saúde da Família Ana Nery. Muito bem indicado, né, trazido pelo programa Mais Médico, nos coloca essa possibilidade pelo Ministério da Saúde, como a gente vem divulgando nessas equipes complementares. O doutor veio em 2018, né, doutor? Então, Isso, já complementa aí conosco um tempinho. E a gente vai trazer algumas informações complementares. Então, sexta-feira, 23 de julho, mais um momento aí de painel. Doutor, eu queria trazer hoje, e é uma questão que sempre a gente tem discutido e acho que atualizado, até em função das novas pesquisas, os estudos que sempre estão sendo divulgados, né? Uhum. E a nossa pergunta da população traz sempre essa dúvida com relação ao tratamento, na condição leve, na condição, né, mais moderada, e a gente sempre coloca que a questão é sempre de um tratamento em função dos sintomas, né? Uhum. Como é que vocês hoje, na condição de atuação da estratégia, na ponta, estão caminhando nesse sentido? Então, é importante sempre relembrar que não existe um tratamento específico para o coronavírus, né? Ainda não foi desenvolvido nenhuma droga ali que seja específico para matar o vírus, né? Então, o tratamento hoje em dia está sendo de suporte, né? O que é o tratamento de suporte? É permitir que a gente alivie os sintomas ali do paciente, né? Até o próprio organismo dele se eliminar do vírus. Então, o que a gente costuma fazer ali? É passar um analgésico, caso o paciente tenha ali sintomas de dor, febre, né? Um antialérgico, sintomas de tosse, coriza, né? Caso tenha ali falta de ar ali mais leve, a gente passa ali um corticoide a critério médico, né? Então seria esse o tratamento de suporte. Em algumas ocasiões a gente acaba passando também um antibiótico, né, um antiviral. O mais comum ali do antibiótico seria o azitromicina, que é um antibiótico muito amplamente usado em infecções pulmonares, né? A gente passa em alguns casos, né, que a gente suspeita que o paciente pode ter uma pneumonia junto. Até a própria pneumonia gerada pelo coronavírus, ela pode desenvolver uma pneumonia secundária bacteriana, né? Ou aquele paciente que é mais debilitado, que a gente vê que ele está piorando, que ele pode vir a desenvolver uma pneumonia, a gente já também passa esse antibiótico, né? Lembrando que ele não é um tratamento para o COVID, né? Ele é para infecção secundária e para as complicações. Então, a gente também está passando, é bem comum, né, de se ver o Tamiflu, que é o oseltamivir. Também tem bastante critérios, né, para a prescrição dele. Então, a gente acaba passando ele mais para os pacientes nas primeiras horas, nos primeiros dias de sintomas, tá? E pacientes com fatores de risco. Por que a gente passa ele? É porque a síndrome, ele é um antiviral para influenza, ele é específico da influenza, né? Ele não combate o COVID. Mas a influenza gera uma síndrome gripal, né? Que é uma síndrome gripal semelhante à do COVID. Então a gente acaba passando mais para cobrir esses dois lados, né? Cobrir o lado da influenza também em pacientes que têm a síndrome gripal, que seria a febre mais algum sintoma respiratório. Tá? Então, só resumindo, né? O tratamento, a princípio, é de suporte. Tá? Nos pacientes mais graves, daí a gente faz o oxigênio, né? A gente leva para uma UTI, para um hospital ali para fazer um tratamento daí mais intensivo. Então, a gente sempre reforça, né, e sempre traz essa informação das dúvidas, com relação às dúvidas da população, sempre das possibilidades que vêm sendo colocado e das vários medicamentos que estão sendo pesquisados, né? Então, é bem importante reforçar, e aí a gente sempre coloca que essas questões, ela vai da conduta do profissional médico, né? A gente fala que hoje cada profissional ele é o responsável por essa prescrição, então como o doutor coloca, né, ele vai de cada condição hoje, de cada situação,
mas que esse profissional, ele é o responsável, ele tem, né, essa responsabilidade ali por esta prescrição. Eu acho que muito bem, também importante a gente reforçar, né, doutor Guilherme, que hoje a gente possibilita a testagem da condição leve, que isso era uma dificuldade, no começo a gente acabou tendo, né, somente para os casos moderados a grave, então era mais a indicação do isolamento, e daí ficava esta questão de se estou ou não estou, né, com a condição da doença. E agora, com essa possibilidade, a gente teve na semana passada uma certa redução, recebemos novamente os kits da Secretaria de Estado, lembrando que o teste, né, que nós consideramos aí mais indicado para a questão do diagnóstico é o PCR, o padrão ouro do Ministério da Saúde, e aqui para a realidade do Paraná a gente vem conseguindo ampliar muito essa testagem. Em função disso, a gente tem, né, cada dia mais esses números de pacientes confirmados, consequentemente, bem alto o nosso número também de pacientes descartados, exatamente porque a gente acaba fazendo, então, para todas as questões que apresentam algum sintoma, né, porque a gente acaba também fazendo essa análise quando estão, né, com os critérios para poder fazer o teste. O que a gente também tem trabalhado e orientado as equipes, dependendo do contato, então tive um caso confirmado, não apresenta sintomas, né, o que a gente possa estar orientando com relação a este monitoramento. Começou com alguns sintomas, você pode também viabilizar depois o teste rápido, que ele é para um outro momento de identificação ali já de anticorpos ou de situações que possam ser complementares. Então, isso também é uma realidade de cada atendimento do profissional que está atendendo para esse direcionamento. E vem para nós também, doutor, esta dúvida, né, até por conta de realidades agora muito próximas, a exemplo do município de Paranaguá, tivemos ali o município de Itajaí, que vem propondo um kit COVID, né, que é o nome que eles trazem, para uma situação preventiva, profilática, né? Na área médica, a gente tem alguns documentos da Sociedade Brasileira de Infectologia, de o apontamento, né, da Secretaria de Estado de Saúde, que tem posicionado com relação a este uso. Qual é a indicação, qual é hoje a orientação para as nossas equipes ou, né, para a categoria profissional médico com relação a este kit COVID, esse kit preventivo? Seria o kit da hidroxicloroquina, né? Ou hidroxicloroquina, cloroquina, a própria ivermectina, que está muito divulgado hoje, né? Qual que é esse entendimento com relação à eficácia, às vezes, né? Mais direcionado a isso. Então, no dia de hoje, né, claro que é importante dizer que todo dia está mudando, né? Toda semana tem novos protocolos aí. Mas por que começou, né, esse uso da hidroxicloroquina, né? Teve estudos chineses, né, que foram feitos com in vitro, né? O que seria isso? Com células de laboratório, né? Que mostraram benefícios do uso da cloroquina, né? Então, isso foi no começo da pandemia. Aí os líderes aqui, né, acataram esse estudo e começaram a sugerir, né, o uso desse medicamento no COVID. O que acontece é que hoje já mudou, então tiveram estudos mais recentes, né, com uma margem de pacientes mesmo, né, não só in vitro, né, inclusive saiu um estudo ontem com quase 700 pacientes, e já tivemos 3 grandes estudos, né, um americano, e 2 britânicos, e que mostram que já não tem evidência o uso da cloroquina no tratamento do COVID. Tá? O estudo americano ali, ele mostrou que não teve melhora dos sintomas dos pacientes internados que usaram cloroquina desde o primeiro dia. E teve o estudo britânico ali que não mostrou que não houve redução da carga viral desses pacientes em uso de cloroquina. Então, já a própria Secretaria de Infectologia do Brasil já não recomenda o uso de cloroquina. Tá? Claro que fica a critério médico, né? Tem médicos que o médico pode prescrever, né? Então fica a critério do médico, sempre informando o paciente ali aceita assinando o termo, né, de responsabilidade, mas hoje em dia, em modo geral, não está sendo recomendado o uso da cloroquina, não mostra evidências, pelo contrário, esses estudos mostraram apenas que houve aumento dos efeitos colaterais dos pacientes internados em uso de cloroquina, né? Tanto para casos leves também. Quanto à ivermectina, também foi o mesmo caso. Ivermectina a gente tem menos estudos ainda, tá? Foi um próprio estudo também in vitro, né, que mostrou que teve evidência da melhora do COVID com o uso da ivermectina, mas a gente até agora não tem grandes estudos em humanos também da ivermectina. Então, também é um medicamento que não é recomendado para uso da prevenção do COVID, tá?
Então, é muito importante, gente, a gente sempre trazer a fala do profissional, da equipe que está na ponta, porque muitas vezes trazem para nós que é uma decisão de gestão. Em hipótese alguma, a gestora, a secretária Adriane, a nossa prefeita Marli Paulino, teremos essa possibilidade de condicionar o uso de um ou de outro medicamento ao paciente. Isso é uma decisão e uma indicação exclusiva do ato médico. E muitas vezes a gente acaba seguindo, né, as redes sociais, aquilo que a própria realidade hoje que a gente está vivenciando, de profissionais médicos também que acabam fazendo essa defesa. Mas quando a gente avança um pouco mais na definição, inclusive, das consequências, né, e dos efeitos, como o doutor muito bem traz, o que isso representa? E a gente só vai vendo sempre a notícia que é o lado positivo. Ah, usei e melhorei. E o ex-ministro Mandetta, né, doutor, eu sempre trago a fala que ele traz hoje. Se você hoje usar um chazinho na condição leve ou a ivermectina, você vai passar bem por esta fase. Exatamente por quê? Porque para algumas situações o paciente vai desenvolver as condições leves da doença. A gente está falando de 80% da população que vai ter esta condição. Então, não está comprovado que é a ivermectina ou qualquer outro medicamento que traz essa condição da melhora. E muitas vezes a gente acaba seguindo por essas informações que não são verdades, né, que não traz aí um estudo embasado, que não tem, né, esse fechamento, e às vezes como acaba sendo divulgado, né, várias outras opções, então a gente vai avançando porque muitas pesquisas estão nessa condição também, né, de poder buscar alternativas, de buscar tratamento, assim como temos várias pesquisas e também a parte da evolução aí das fases com relação às vacinas, né, hoje já verifica que temos aí muito projeto e muita pesquisa muito bem avançado, já em fase 3 de testar, né, a vacina, como começamos essa semana aqui em Curitiba, com relação aos profissionais de saúde que entraram naquele estudo aí da vacina que vai ser, né, uma das possibilidades. Então, acho que é muito importante isso, né, a gente também não acreditar em tudo que vem e achar que vai ser um milagre quando a gente não vê essa realidade no mundo inteiro, né. Se tivéssemos essa condição, talvez esses municípios, né, que estão utilizando não teria esses casos tão avançados como tem também, né? Inclusive número de óbitos, né? Então, isso representa uma situação que não dá para a gente ter esta confirmação. Agora, o que é importante a gente trazer, que isso eu sempre reforço. Nós, gestores, né, a gestão pública, ela executa um orçamento e uma utilização do recurso público. Quando nós investimos um recurso num medicamento que não tem uma efetividade, isso significa que o gestor está jogando dinheiro fora. Né? Hoje, com tantas prioridades, com tantas necessidades na área da saúde, infelizmente ou felizmente, o gestor não pode pensar numa situação de só por situações que, né, não está comprovada. Até porque depois a gente tem toda uma responsabilização para com o paciente, e esse é o nosso maior bem, e responsabilidade fiscal com relação ao gasto indevido deste recurso. Então, quem indica e quem coloca, talvez não tenha essa noção, né? A exemplo de muitos municípios que colocaram o medicamento já estão respondendo junto ao Ministério Público exatamente por esta avaliação. Se é um medicamento que não tem efeito, é um dinheiro que foi investido sem uma efetividade, consequentemente, um dinheiro mal investido. A própria OMS já não está mais recomendando, né? Então, o Brasil é um dos últimos países que ainda está usando esse tratamento ali, né? Então, veja, toda uma situação que a gente tem que sempre trazer, né? E o que traz hoje a situação, às vezes, não faz, né? Não tem comprovação, mas também não faz mal. Então, pense, é um critério que a gente faz uma análise que não é só por essa questão. E o que representa depois para as consequências do fígado, de tantas outras questões, né, doutor? Porque o medicamento ele é uma droga que age, né, dentro do nosso corpo. Isso. Né? A hidroxicloroquina mostrou muitos efeitos gástricos, né, intestinais, ali nesse último estudo ali realizado ontem pelo britânico, né? Exato. Então, é mais para esse esclarecimento, a gente sempre reforça que como a gente tem hoje um protocolo do próprio Ministério da Saúde, que tem essa indicação da cloroquina, como bem colocado pelo doutor Guilherme, na condição de um termo, veja, se o paciente tem que assinar um termo
de responsabilidade, porque ele também assume uma responsabilidade solidária com o médico. Mas o médico, né, é o responsável ali nesse momento com relação a essa indicação, e se tiver a indicação, evidente que a Secretaria de Saúde, né, os gestores estão viabilizando essa dispensação. Mas evidente, né, hoje o profissional médico muito bem entendido da sua responsabilidade, também vai sempre atuar naquilo que é uma orientação técnica de sociedade, de Organização Mundial de Saúde, né? É o que a gente vem sempre trazendo. Doutor, eu vou passando algumas informações importantes aqui, porque a gente também vem implementando algumas ações, né, no enfrentamento, e essa semana retornamos no dia 21 de julho, na terça-feira, com as nossas blitz sanitárias, mais um momento e uma oportunidade da gente chegar até a população, tá levando as informações daquilo que para nós hoje são as medidas importantes e necessárias, né? Se não temos o tratamento, quais são as orientações que a Secretaria possa estar levando a população para esse cuidado? Então, o uso da máscara, o distanciamento, né? Então, essa abordagem que a gente faz nessas blitz sanitárias para essa conscientização, porque a gente faz essa análise, né? O que representa o cuidado comigo, mas com o terceiro, na condição do uso da máscara, desse distanciamento, a não aglomeração, a higiene das mãos, né? Os cuidados que nós temos que ter nesse momento que estamos, né, saindo em função da reabertura dos comércios, que nós tivemos ali no dia 15 de julho, retomando mais algumas possibilidades de reabertura agora, porque também sabemos, né, daquilo que a gente já vinha passando da necessidade da parte econômica, da subsistência do pequeno comerciante para essa realidade que é, né, novo para todo mundo, é uma situação muito atípica para a realidade, né, mundial. E, ao mesmo tempo, o que a gente possa sempre estar orientando com relação aos cuidados, né, e buscar o atendimento. Temos aqui o nosso contato, dúvidas com relação a sintomas, possa estar fazendo contato. Nós temos divulgado os nossos WhatsApps das unidades, os contatos diretos das unidades, para que também, né, possam ali tirar as dúvidas em função de cada momento que é necessário para a gente também buscar essa referência. Temos divulgado também os processos, né, de limpeza urbana dos ambientes, espaços públicos, né, os locais públicos que a Secretaria de Meio Ambiente tem feito semanalmente. É um processo a mais de desinfecção com um produto quaternário de amônia que também tem uma efetividade. Então, a gente busca aí fazer um trabalho integrado entre as secretarias, né, da gestão como um todo, exatamente para um enfrentamento que a gente sabe que ele é necessário nesse momento, né, essa realidade que nós estamos trabalhando. Uma outra dúvida, e que a gente acaba trazendo como esclarecimento, e aí volto a reforçar aquilo que é uma necessidade da estrutura, da gestão do Sistema Único de Saúde. Veja, a realidade Brasil, né, e acho que tudo aquilo que a gente sempre coloca, né, do que representa o SUS, né, desde a sua concepção, o desafio que foi para o Brasil implementar essa política, e uma política que abrange mais de 200 milhões de habitantes, porque eu utilizo o SUS em todos os momentos, né, desde o momento de uma vigilância sanitária, num espaço de um restaurante, da fiscalização. Então, a gente tem o SUS atuando, né? E aí nós temos uma realidade hoje das competências, e quando isso tem essa divisão, né? E nós temos sempre identificado algumas dúvidas com relação às estruturas de UTI, né, com relação ao município de Pinhais ou aos municípios do entorno de Curitiba. Então, muito importante reforçar que dentro dessa pactuação do Sistema Único de Saúde, os gestores têm as suas competências. E a competência de uma estrutura de média e alta complexidade, ela se dá prioritariamente pela Secretaria de Estado da Saúde, né? Então, o nosso município de Pinhais, ele terá acesso, ele está tendo acesso, né, esses pacientes que estão hoje indo para a UTI, que falecem dentro de uma estrutura, né, do atendimento de UTI, tem sim a sua garantia dentro de uma rede regionalizada e integrada. A gente vem acompanhando, quem pode acompanhar o site da própria Secretaria de Estado da Saúde do Paraná, tem o boletim epidemiológico diariamente. Esse boletim ele traz o número de leitos disponíveis dentro das estruturas do plano de contingência que o Estado já tinha viabilizado, né, em função dessa atualização constante, né, as entrevistas que o próprio secretário Beto Preto tem colocado, desta ampliação. Então, eu só fiz um comparativo aqui do dia 23 de abril para hoje,
24 de julho nós estamos, desculpe, nós estamos falando de 90 dias, né, de 3 meses, saímos de 241 leitos de UTI exclusivamente para o paciente COVID, para 549 leitos nessa macro-região. Veja, nós estamos falando de uma macro-região que faz parte da região metropolitana e mais outras 5 regionais de saúde, e que nós não tivemos em nenhum momento a dificuldade de encaminhamento para o leito do UTI. Temos, sim, às vezes, o tempo desse ajuste, né, da liberação de um leito, e o paciente fica nesse aguardo de algumas horas para que a gente possa fazer essa transferência. Mas, no momento da necessidade e da possibilidade do encaminhamento, a gente tem viabilizado, e volto sempre a reforçar. O número de óbitos que a gente apresenta a cada dia são de pacientes que estavam em uma estrutura de UTI. Né? Então, isso é importante sempre reforçar. Os números vêm crescendo. Gradativamente, a Secretaria de Estado vem apontando essas novas possibilidades. Ontem, né, a visita do ministro da Saúde também apontado aí algumas possibilidades de novas ampliações, e se coloca muito com relação ao hospital de campanha. Né? Aquilo que para alguns estados foi necessário e importante, por quê? Porque a rede própria desses estados talvez já não comportasse, né, essa realidade de ampliação como nós tivemos a possibilidade no Paraná. Então, muito bem avaliado ali pelo ministro, no sentido dessa possibilidade de já contar com as estruturas existentes, com as equipes que já compõem aquelas, né, os estabelecimentos hospitalares, e que foi importante para essa ampliação. Então, não tivemos nenhuma dificuldade com relação ao encaminhamento deste paciente. Uma situação ou outra, claro que é importante a gente sempre reforçar que as nossas estruturas da atenção de suporte, né? Seja a atenção primária, que dá esse primeiro atendimento ao paciente na condição leve, seja a nossa unidade de pronto atendimento na condição quando o paciente começa a ter um complicador, um agravamento, nós temos sim estrutura que também dá essa condição da retaguarda, né? Do aguarda para a estabilização e depois o encaminhamento do paciente. Né? Convido a quem tiver interesse em conhecer nossas estruturas ali da UPA, a nossa sala vermelha, a sala amarela, que a gente considera ali a sala de necessidade ali de um procedimento mais, até de intubação propriamente, porque nós temos essa estrutura para esse suporte. Né? Então, isso não é como tivemos para as outras demandas, como ainda temos situações que demandam, né, esse atendimento na nossa estrutura de pronto atendimento. Então, tendo essa necessidade, a gente está tendo a possibilidade do encaminhamento muito bem tranquilo. E só vamos reforçar, o cidadão de Pinhais, ele é um paranaense, também contribui com os impostos para o governo do Estado, e ele é um brasileiro que também contribui com impostos para a União. Então, essa divisão e essas responsabilidades, a partir do momento que a gente traz para o município, gera uma despesa a mais daquilo que a gente não tem o cofinanciamento. Porém, nós temos que viabilizar, como estamos viabilizando, ampliação de equipes na atenção primária, qualificação das estruturas, reforma nas unidades, ampliar, né, a contratação de equipes de saúde da família. Isso, gradativamente, a gente vem tendo oportunidade desta ampliação, que sim, isso é competência do município. Né? Então, temos sempre reforçado essas questões. Eu só vou reforçando aqui, a Rose Moreira comentou que o povo usa luvas à torto e direito. Explique o porquê de não usar, que é indicado para locais próprios e que tem que ter um local infectante para jogar. Então, na realidade, luvas ou máscaras? Ela colocou luvas. Então, assim, nós temos sempre indicado que para algumas atividades a gente nem indica a utilização de luva exatamente para a gente não ter aquela sensação de que estamos protegidos. Porque, às vezes, com a luva, a gente tem o mesmo contato com agentes insalubres e a gente, às vezes, não tem o cuidado com a higienização e com a lavagem das mãos como nós teríamos se não estivéssemos utilizando as luvas. Usando, né, para alguma atividade específica, a destinação é no lixo do banheiro, para que a gente possa depois direcionar para esse lixo infectante. Não vai considerar um lixo como reciclável. Né? Mas não temos essa indicação da luva para a utilização na condição geral. Claro que para uma atividade ou outra, em função de um comércio, você tem essa necessidade e essa indicação. No geral, não é nem recomendado. O recomendado é a higiene das mãos com água e sabão, sempre, quando possível, e, se não possível, a utilização do álcool em gel.
né? Doutor, eu queria também trazer uma situação que tem sido né, uma dúvida com relação à transmissão, né? Quais são as formas? Tem muitos estudos também, né, que está trazendo aí essas condições, às vezes, de outras possibilidades. Como que a gente tem hoje, né, essa indicação dessas formas de transmissão? Isso, desde o princípio, né, já foi visto que a principal forma de transmissão era de gotículas, né? As gotículas, o que são? São partículas que a gente gera, né, no falar, na tosse, no espirro, né? E já os últimos estudos recentes também mostram que estão apontando que também é transmitido por aerosóis, que são como se fossem umas gotículas mais leves que ficam flutuando no ar, tá? Como é que funciona, então? Qualquer fala, qualquer tosse, a própria respiração está gerando essas partículas, né? As gotículas são substâncias mais pesadas que elas vêm contaminadas com o vírus, e elas se alojam em alguma substância. Elas não têm potencial para caminhar muito, né, no ar, então elas ficam em torno ali de onde elas foram expelidas até 1 metro de distância, e elas caem imediatamente e ficam sobre alguma superfície, tá? Os aerosóis, eles ficam flutuando no ar, e os estudos mostram que eles conseguem ficar flutuando no ar por cerca de 3 horas, tá? O que quer dizer isso na prática, né? Que se eu soltar aerosóis no ar, o ambiente vai ficar contaminado com Covid por cerca de 3 horas. Qualquer pessoa que entrar pode aspirar essa partícula contaminada, tá? As gotículas, elas vão ficar sobre algumas superfícies, sobre as superfícies, né? Elas caem sobre as superfícies. Então, tem estudos que mostram que, dependendo do tipo da superfície, a gotícula pode conter o coronavírus ali vivo por até 3 dias, né? Superfícies de plástico, principalmente, aço inox, né? Que são as que conseguem manter o Covid por 3 dias ali. Então, qualquer pessoa que passou a mão ali onde caiu uma gotícula, está com Covid na mão. Essa pessoa vai lá, passa no olho, passa no coleguinha ali do lado, está transmitindo o Covid, tá? Então, por isso é importante, sempre que for passar a mão sobre alguma superfície, logo já usar o álcool gel, né? E manter o uso da máscara para evitar de inalar esses aerosóis. Aí. E a máscara protege contra esses aerossóis, doutor? Então, a máscara cirúrgica tem uma boa proteção, né? Claro, a melhor máscara seria aquela N95, né? Que a gente acaba usando mais nos hospitais em procedimentos que a gente sabe que vai gerar o aerosol, né? Que seria o procedimento de intubação, né? A própria avaliação de orofaringe não costuma gerar, mas a gente acaba utilizando em alguns casos, né? As máscaras cirúrgicas são as melhores para proteger contra a inalação. As máscaras de tecido protegem também, né? Tem uma certa proteção um pouco mais leve ali, mas acabam protegendo bastante também a população em geral. Tá? Então, sempre importante, né, gente, que a gente traz hoje a possibilidade né, de que alguns estudos já mostraram isso também, mesmo a máscara de pano, que ela é um pouco, né, que tem ainda as suas dúvidas com relação à proteção, mas ela é um limitador e uma barreira. Do paciente, então, confirmado para a situação em geral, a gente sempre tem reforçado, né, dessa importância e que é mais uma medida de prevenção, né, de possibilidade aí dessa prevenção. Quais as orientações para evitar o acúmulo de aerossóis nos ambientes, doutor? Então, o principal seria o uso da máscara, né? Porque a gente vai ter uma barreira mecânica da pessoa jogando os aerossóis para o ambiente, né? Então, seria o uso da máscara a principal orientação. E a limpeza, né? Constantemente a gente também faz essa orientação, principalmente no ambiente de saúde, né? A intensificação de um processo de higienização, da desinfecção, exatamente para essa possibilidades também, né? De a gente fazer essa desinfecção nos ambientes. Ambientes abertos, janela, acho que é muito bem indicado, né? Isso, com certeza. Tem sempre. Por que a transmissão, por exemplo, de qualquer vírus ocorre mais no inverno, né? Não é nem por causa do frio, porque a gente costuma deixar o ambiente fechado, né? Isso serve para o coronavírus também, né? Então, sempre deixar o ambiente mais aberto, tá? E a não recomendação hoje do ambiente com ar-condicionado também, né, doutor? Com certeza, o ar-condicionado. Evitar o ar-condicionado, evitar o uso de pacientes com bronquite, fazer a inalação, tá? Que também é um procedimento que gera aerosol. Também evitar isso aí. Isso. Então tá, passado aí alguns esclarecimentos, obrigado ao doutor Guilherme, fica conosco, nós vamos fazer a apresentação aqui só dos dados do painel epidemiológico, né, como a gente traz sempre na sexta-feira, com detalhamento, né, dos casos e, né, da evolução, consequentemente, um detalhamento também por bairro, isso é uma
uma atualização de todos os casos. Então, por bairro, a gente teve que fazer uma mudança, exatamente porque houve, né, uma solicitação para que a gente pudesse também trazer ali o número de pacientes recuperados, né? Então, vocês veem que a gente traz em forma de gráfico entre o número de confirmados, recuperados e óbitos. Então, eu faço uma leitura do maior bairro que temos maior caso e assim gradativamente, né? Começamos ali com Veisópolis, veja que é nosso bairro maior do município, consequentemente é o que nós temos o maior número de confirmados, são 200 pacientes confirmados, né, ali naquele bairro, porém nós temos 127 recuperados e tivemos ali 6 óbitos. No bairro do Vargem Grande, são 132 pacientes confirmados, 95 usuários recuperados, não tivemos nenhum óbito, ainda que nós temos um quantitativo grande de confirmados. No Emiliano Perneta, tivemos 121 usuários confirmados, 92 recuperados e 2 óbitos. No bairro do Maria Antonieta, são 117 confirmados, 79 recuperados e 5 óbitos, então se destaca um pouquinho por conta do número de óbitos, que o Alto Tarumã também foram 117 confirmados, com 84 recuperados e foram 3 óbitos no bairro Alto Tarumã. No Jardim Amélia nós tivemos 105 pacientes confirmados, 77 usuários recuperados e 2 que foram a óbito. Paineville são 104 confirmados, 76 recuperados e também 2 óbitos. No Atuba são 95 pacientes confirmados, 69 recuperados e 2 óbitos. No Estância Pinhais, 84 pacientes confirmados, 67 recuperados e 2 óbitos. No Jardim Carla, 79 confirmados, 57 pacientes recuperados e 2 óbitos. No Jardim Cláudia, são 78 pacientes confirmados, 59 recuperados e 2 óbitos. No Centro, são 75 pacientes confirmados, 29 recuperados e 3 óbitos. No Alphaville Graciosa, são 31 pacientes confirmados, 24 recuperados e não tivemos nenhum óbito. No Parque das Nascentes, um caso confirmado, um recuperado e não tivemos nenhum óbito. E no Parque das Águas não tivemos nenhum caso. Então, totaliza hoje 1.139 pacientes confirmados, com 936 casos recuperados. Aí nós fazemos por faixa etária, né, trazendo aí que todas as faixas nós temos a confirmação de casos. Há 2 semanas atrás a gente trazia que os óbitos eram acima de 60 anos, né? Nessas últimas 2 semanas nós tivemos já a confirmação de casos entre a faixa de 50 a 59, 53, 52 anos, então, né, já temos aí de um público de menor idade, a gente sabe que o grupo mais de risco é o usuário acima de 60 anos, mas também já tivemos óbito em outra faixa etária. Então, veja, de 0 a 9 anos nós temos 24 casos confirmados, de 10 a... Eu estou um pouquinho longe, na realidade é de 6... Eu só estou com o dado aqui, eu acabei esquecendo de abrir, só um minutinho. Então, de 0 a 5... nós tivemos 24 confirmados, aí de 6 a 9 são 7 casos confirmados, de 10 a 19 são 89, de 20 a 29 são 248, de 30 a 39 são 300 casos confirmados, de 40 a 49 são 251 casos confirmados e de 50 a 59, 113 confirmados. Então, veja que o número maior de casos se dá nessa faixa de 20 até 59 anos, né, que são os nossos casos que a gente fala do adulto jovem, e já temos, então, na faixa de 50 a 59, 5 óbitos. Aí nós temos de 60 a 69, são 113 confirmados com 8 óbitos. E na faixa de 70 a 79 são 61 casos confirmados, com 14 óbitos, e mais de 80 anos, 20 casos confirmados, com 4 óbitos.
Avançamos para a definição, né, ou para a demonstrativa ali dos casos confirmados entre o sexo feminino e masculino. Então, são 726 casos confirmados no sexo feminino, de mulheres, que representam 54% do nosso total, e 613 casos em homens, que representam 46% do nosso total. De óbitos, ele muda um pouquinho, nós temos mais o público masculino com óbito em número maior, são 17 óbitos, que representa 55%, e do público feminino são 14 óbitos, que representa 45%, né, da população feminina. E aqui a gente traz, né, esse nosso indicador, que é o nosso monitoramento diário também por conta do que representa este paciente na condição de internamento, né? Então, veja, dos 1.139 casos, nós temos 19 pacientes que estão internados, então representa esse quantitativo, né, de internados, são 10 em enfermarias, né, são 53% do nosso total de internados que estão em enfermaria, e 9 pacientes em leito de UTI, né, em estruturas de UTI. 47% internados em leitos de UTI. E temos desse quantitativo do caso isolamento domiciliar, são 353, né, dos pacientes que estão sendo monitorados. Temos toda uma equipe que faz esta ação de monitoramento, de identificação da evolução do caso, até para tirar também dúvidas se caso tem alguma situação de agravamento. Então, o número de internamentos representa hoje 1,41% do nosso total de casos. Em pacientes que já passaram aquele período dos 14 dias, que já não apresentam sintomas, nós temos 936. Esse também é um bom indicador que a gente monitora, exatamente porque passaram a fase, né, de agravamento e aos 14 dias, então são considerados recuperados, né? Estamos falando em quase 70%, 69,9% do nosso total de pacientes confirmados. E, infelizmente, a gente, né, no dia de hoje, traz mais um óbito, né? Nós tínhamos 30 ontem, fechamos com a data de hoje com 31 óbito, que representa hoje 2,31% do nosso total, né, esses 31 casos de óbitos também. Quero sempre reforçar que essas questões, né, de atualização, a equipe de vigilância epidemiológica, né, faz a busca diariamente de todos os sistemas que a gente tem essa disponibilidade, seja pela condição do privado, do público, também é dúvida que nos traz em relação quando um paciente ou um usuário é atendido na estrutura particular ou convênios, né? Nós temos hoje o acesso a todos os resultados. Esse monitoramento ele é de toda a população, né? Se tem um endereço de Pinhais, a gente então traz esse monitoramento, essa identificação propriamente com a equipe. Então, todos os casos, não é só do Sistema Único de Saúde, são monitorados. Nós temos uma central de monitoramento, que a gente também faz essa ação que temos que, né, fazer a cada 48 no caso suspeito, a cada 24 horas na condição do paciente confirmado, e sempre buscando dar as orientações, principalmente quando a gente possa, né, antecipar alguma questão de sintomas que possa ir para algum agravamento, né, e orientar sempre a família com relação a este momento. Reforçar que, a partir do momento da coleta do exame, que você já está na condição de suspeito, você precisa cumprir com o isolamento. A família, os componentes daquela casa também são considerados suspeitos, também precisam estar nesta condição, né, principalmente por conta do processo, né, de contaminação. Então, a gente tem feito essa orientação. Temos recebido ainda denúncias de pacientes que não estão cumprindo com esse isolamento. Volto a reforçar, a gente tem que ter esta ação e, obrigatoriamente, fazer uma indicação ao Ministério Público por conta do que representa a condição da pandemia, da condição hoje do risco de saúde pública. Então, a gente sempre reforça e pede, né, para que as pessoas também tenham essa consciência quando precisar cumprir com este isolamento. As equipes também fazem, né, essa abordagem, então é muito importante sempre atualizar o seu endereço e o seu telefone, né, com relação à questão de contato. Às vezes a gente tem essa dificuldade, né, do momento desse monitoramento, então quem puder também sempre atualizar os seus dados, né, do nosso cadastro, para que a gente também tenha essa facilidade desse contato prévio, né.
Tem uma dúvida aqui, doutor, da Kátia Flávio Vieira. Como sabe se as pessoas estão recuperadas? Qual é o método utilizado no caso de pessoas que testaram positivo e não tiveram sintomas? Então, Kátia, como é que funciona? Quando a gente é infectado pelo Covid, pelo coronavírus, tem um período de incubação, né? A gente só vai começar a ter sintomas de 2 a 14 dias depois de pegar ou depois de ser infectado, né? Uma média ali de 7 dias, tá? Então, tem uns estudos que mostraram que a partir de 14 dias da infecção, né, a taxa de transmissão já cai, tá? Já começa a cair bastante. Então, se levarem essa média de 7 dias, daria mais 7 dias da pessoa com sintomas para parar de cair essa taxa de transmissão. Tanto que esse é o protocolo para realizar os testes, tá? A gente só realiza os testes nas pessoas que têm até 7 dias de sintoma, porque depois já não vai ter tanta carga viral para esse teste vir positivo, tá? Então, uma pessoa sintomática, assintomática, pode ter pego o coronavírus normalmente, tá? Ela pode ter a carga viral dentro dela, pode ter o coronavírus e não desenvolver sintomas. No teste isso vai vir positivo, tá? Ela vai ser curada, que a gente vai assumir que ela está curada 14 dias depois que ela fez o teste. Outra pergunta aqui, no caso do paciente que está aguardando o resultado do teste e não estiver cumprindo o isolamento, para quem é feita a denúncia? Hoje nós temos alguns canais, né? Pode ser direto com a equipe da unidade de saúde ou a ouvidoria do município no 3912-5313, nossa ouvidoria municipal da área da saúde, para que a gente possa daí verificar, primeiro, se ele não está, né, na condição do negativo, porque às vezes a gente faz o teste, mas na sequência você pode ter uma informação não detectável, no caso da doença. Se porventura ele já terminou aquele período dos 14 dias, consequentemente já não está mais na condição de isolamento, e essa orientação com relação ao que eu comentei, né, da gente fazer esse monitoramento, se a equipe já tinha feito contato, se no momento do teste, né, ele fez a assinatura daquele documento, ele assinou o termo de conhecimento que ele precisava estar em isolamento e confirmando que ele está dentro desse período, que não tem a indicação, né, do fechamento ali dos 14 dias e veio, né, a confirmação do resultado, nós tomamos as providências, como eu falei, nós temos por obrigação encaminhar e demandar ao Ministério Público. Então, a gente faz essa avaliação prévia também para não fazer nenhuma situação equivocadamente. Então, a unidade de saúde, primeiro contato, nós temos ali os contatos de WhatsApp das unidades ou a ouvidoria direta na Secretaria de Saúde. Os que moram junto também precisam seguir o isolamento? Veja, nós sempre consideramos que no momento que você está suspeito, todos os componentes da casa também são suspeitos, ainda que não apresentem sintomas. Então, esta orientação e esta indicação, ela é para todos os residentes daquela casa, quem mora junto. Então, obrigatoriamente tem que cumprir com este isolamento. Claro que a gente vai monitorando a família como um todo, exatamente para ver, né, se desenvolve ou não sintomas, e dependendo de algumas situações a gente tem essa necessidade, essa possibilidade da testagem também, e aguardando o resultado daquele paciente, né, que foi o primeiro contato ou a primeira situação, para se descartar, toda a família está liberada, mas tendo uma situação positiva fica nesta condição, porque ele pode desenvolver os sintomas posteriormente. Todos têm que cumprir isolamento nesta condição. Tá? Quero reforçar, né, nosso processo de conjunto com a comunicação, através do nosso acesso ali coronavírus.pinhais.pr.gov.br, que a gente também tem ali sempre atualizado as informações, repassados diariamente, né, a atualização, o boletim e, ao mesmo tempo, as orientações preventivas, né, de funcionamento. Então, é uma necessidade que a gente tem que estar buscando o tempo todo, né, esclarecimento. Junto às nossas redes sociais, Facebook da Prefeitura, também a equipe tem apontado, né, e trazido sempre atualizações, alguns esclarecimentos, em que pese que a gente sabe que tem situações que são demandas e serão demandas, né, nesse momento de epidemia. A exemplo do nosso transporte público, já era uma dificuldade, a gente sempre tem. É uma situação constante no Fórum Metropolitano, junto à SOMEC, né, de acionar a COMEC, que é responsável por essa questão
do transporte público, da região metropolitana, buscando alternativas, fazendo sempre essa orientação. Esses horários de funcionamento do comércio é para tirar um pouco desse movimento, né, do período da manhã, então comércio não essencial só pode ser a partir das 10. A gente tem ainda as questões dos mercados, né, os supermercados, que às vezes a gente tem essas denúncias com relação à aglomeração, então a gente sempre pede também que tenha um pouco da contribuição da nossa população. Hoje a gente considera importante, pelo menos um dia na semana, a gente restringir circulação. Então temos criado, né, a possibilidade ali do domingo um pouco mais restrito, exatamente para que a gente também tenha essa possibilidade de, né, diminuir o número de casos. Então domingo também não terão mercados abertos, exatamente para essa, né, conter um pouco dessa circulação. Agradecer ao doutor Guilherme, né, para que a gente possa ir desenvolvendo aí e ampliando as nossas ações na atenção primária, mas considerando, né, essa boa parceria, e o Ministério da Saúde nos proporcionou também, né, a vinda de médicos do programa Mais Médico, como o doutor faz parte. É um programa que desde 2013 o município aderiu, então é uma possibilidade, né, de viabilizar esse atendimento na atenção primária, e colocamos-nos à disposição através dos nossos canais de comunicação. Uma boa tarde a todos.